A paz seja com todos, no nome precioso de Jesus. Faz uma semana que eu não estava podendo gravar vídeo, porque assim como a maioria dos brasileiros, eu também fui acometida da gripe, nessa gripe que está por aí pegando todo mundo, e infelizmente, né, para quem já passou um bocado dos 40, bem passado, fica difícil o corpo reagir. Mas Deus é maravilhoso, cá estamos, já nos recuperamos, já conseguimos falar direitinho. E aí hoje eu vim trazer o vídeo, como todos aqui do canal já sabem, e os novos inscritos vão ficar sabendo, que o conteúdo daqui do canal é Bíblia. Nós vamos falar da Bíblia de uma forma prática, de uma forma praticável. Esse é o objetivo e eu espero alcançar esse objetivo. Milhões de beijos para você que se inscreveu agora há pouquinho, para os meus queridos que estão desde o começo, vocês são parte da minha vida, de verdade. Então, todos sejam muito bem-vindos a assistir esse vídeo e aprender um tiquinhozinho, é mais uma gotinha para a nossa vida espiritual, certo? Para quem ainda não é inscrito e chegou aqui nesse canal de repente, vamos lá, se inscreva, ajuda a missionária Helena nesse canal, para a gente divulgar, ajudar nessa imensidão que é o mundo, ajudar pessoas que estejam confusas, para elas clarearem. O Evangelho, meus amados, o Evangelho é clareza, o Evangelho significa boas novidades, boas novas, boas notícias. Há um Evangelho aí ameaçador, há um Evangelho aí difícil de se cumprir, né? Porque eles colocam amor num cenário que não é daquele jeito, eles colocam um amor num perfil de amor que não é impraticável, né? E aí, mas o Evangelho é fácil de se praticar. Vou lembrando, como todo vídeo, que se houver alguma interferência, porque aqui a minha rua é um pouquinho barulhenta, e aí passa gente, passa carro, e enfim, vai ter barulhos externos, como sempre, senão não é esse canal. Muito bem-vindo para você que tá doentinho, que tá com gripe, nessa pandemia, né? Que tá longe de acabar. Força, tá bem? Se cuida bastante, se preserva bastante também. E a gente vai vencer, a gente vai chegar lá, porque Deus é maravilhoso. Ele nunca nos deixou, nunca nos desamparou e nem vai ser agora que ele vai nos deixar. Assunto do vídeo de hoje, somente para matar a saudade, né? Nós estamos na igreja, esse mês de fevereiro aqui na Reviver, nós estamos tratando do assunto dons do Espírito. O mês passado nós falamos sobre o bom samaritano, e o bom samaritano que é Jesus, né, aquele que ajudou o próximo, ele dá o exemplo para nós, mas quando nós vamos no âmago do assunto, o bom samaritano é Jesus, que vai lá na beira do caminho, pega almas, pega vidas destruídas, vidas doentes, vidas atacadas por tantas coisas e traz para a estalagem. A estalagem é a Reviver. A Reviver é a estalagem, a igreja do Senhor é a estalagem e nós somos os funcionários dessa estalagem. Os funcionários, cada um tem uma função, e quando se fala, vamos dizer que é um hospital, e quando se fala de um hospital, nós temos enfermeiros, temos zeladores, temos médicos, né, cirurgiões e por aí vai. Na igreja também, de igual modo, temos todas as equipes, a equipe formada por profissionais. E cada um desses funcionários que estão exercendo algum tipo de função na igreja, seja de membro, seja o que for, se você é crente, você está dentro da estalagem, você já tem serviço para fazer. Então, dentro dessa estalagem, nós precisamos de pessoas que exerçam bem a sua função, porque quando Jesus trouxer o machucado, o ferido, ele financia o serviço. Nada que você faz é de graça. O Senhor, ele financia e ainda diz, quando eu voltar, eu pago o restante que faltar. Numa outra parábola, Jesus disse assim, bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, encontre ele trabalhando, fazendo a obra, porque vai ser pago os seus honorários e vai ainda ter recompensa, que é a vida eterna.
Esse mês nós focamos agora nos dons, que são então os instrumentos de trabalho para cada um que foi chamado para executar a obra do Senhor. Você foi chamado para fazer a obra do Senhor. Você não pode ficar vacilando. Você não pode se estar com entretenimentos, com distrações. Acorde, por favor. O tempo está chegando, a hora é chegada em que o Senhor virá buscar a sua igreja. E todos aqueles que foram chamados receberam dons para exercer algum tipo de trabalho. Não vacile, porque você vai prestar contas com o Criador. Então, nós baseamos essa parte da doutrina que foi dada a semana passada. Hoje é quinta-feira aqui, e nós vamos ter doutrina de novo, é a terceira parte, mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque eu estou falando a doutrina que foi dada a semana passada. Tá? Esse mês todinho nós vamos falar de dons do Espírito, trazendo uma conexão com a parábola do bom samaritano. Combinado assim? Mateus não, perdão. Efésios, para variar um caminhar. Efésios capítulo 4. Vou botar um caminhãozinho passando aqui, ó, porque no canal tem um monte de criança que assiste. Aí eu vou botar para as crianças ver o caminhão passando, tá bom? Ó, Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Somente esse versículo agora, nesse momento. Ele mesmo, ele criou essas 5 classes para a fundação da igreja. A igreja ela foi fundada logo após a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, inaugurou a era da igreja. Quando Jesus concluiu o seu trabalho, inaugurou-se então a obra redentora da igreja, que é o trabalho da igreja, é a estalagem. O bom samaritano, que é Jesus, vai lá, pega os doentes, pega os feridos, pega os deprimidos, pega os oprimidos, traz para cá, e nós como pastores, mestres, evangelistas e profetas, nós trabalhamos fazendo a obra do Senhor. Por que eu não falei em apóstolos? Porque os 12 fundamentos da igreja, a pedra principal é Jesus. Mas essa igreja ela teve 12 fundamentos. Esses 12 fundamentos foram os 12 apóstolos. Eu sei que existem pedreiros, construtores, mestres de obra que assistem o canal da gente. Então vocês que entendem muito melhor do que eu, obviamente, sabem bem que quando nós fazemos uma construção, nós só precisamos de um fundamento, não é que são as colunas, é o fundamento daquela construção. Quando você fez o fundamento, aí você constrói as outras coisas, as paredes, as divisórias, em cima do fundamento. Os 12 apóstolos são o fundamento da igreja, eles são a base. Aí disse Paulo, se você quer construir com madeira em cima dessa base, problema seu. Se você quer construir com ouro, com prata, o problema é seu. O importante é que a base já está feita. Paulo disse isso, né? Então, nos dias de hoje, aqui nós cremos que a base já foi feita, que foram os 12 apóstolos. Então, essa função de apóstolo foi exercida pelos 11 e mais Paulo, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus, né? Aquele que foi lá eleito pelos outros apóstolos, ninguém mais nem se ouviu falar dele, porque Jesus tinha um plano, né? Um plano em relação a Paulo posteriormente. Então, vamos lá. Na nossa opinião, os 12 apóstolos são o fundamento da igreja, as colunas. Jesus é a pedra principal. Depois vem o profeta, porque o último profeta de ofício foi João Batista. Então, ele foi o último profeta. De lá para cá, não existe mais o ofício de profeta, mas foi dado aos homens o dom da profecia. Então, hoje em dia, não existe mais o ofício de profeta. Existe dom de profecia. E dom é usado uma vez ou outra, acontece uma vez ou outra, quando Deus verdadeiramente unge a pessoa e entrega esse dom, a pessoa tem o dom de profecia. Aí a Bíblia ainda continua dizendo, outros evangelistas, ele mesmo quem estabeleceu. Aqueles que são os que receberam o dom de profetizar, e eles profetizam e acontece. Quando profetiza e não acontece, não é não é porque tem o dom de profecia, é um adiantado que quer aparecer. E a Bíblia diz, não tenha medo não.
Quando esse povo ficar com profecia que nunca acontece, não tenha medo, não precisa se atemorizar. São alguns que querem mostrar o que não sabe, o que não tem e o que não pode. Mas olha só, nós vimos a base, os apóstolos. O dom da profecia, porque a profecia ajuda na igreja, a profecia é um instrumento de Deus, mas quando o profeta é de Deus, quando a pessoa que recebeu aquele dom é de Deus. Porque ofício mesmo de profeta não tem mais, entendeu? Aí depois ele fala de evangelistas. Primeiro, né, os apóstolos, depois os profetas, depois vem os evangelistas. É mais uma coisa, irmãos, as pessoas botam um cargo de evangelista como se isso daí fosse o último grau do degrau da escada para o céu. É evangelista, consagrado evangelista. O Senhor deu esse dom para todos aqueles que querem evangelizar. Todos aqueles que gostam de falar da palavra de Deus é um evangelista, está trazendo boas novas, desde que traga a palavra de Deus, desde que fale a palavra de Deus. Aqui em casa tem uma telha dessa transparente, aí tá bem na minha cara. Mas enfim, seja bem-vindo à minha casa, à minha cozinha, ao meu cantinho. Evangelista, todo aquele que gosta de evangelizar, que gosta de falar da palavra do Senhor, que gosta de transmitir o evangelho genuíno. É um dom, é um talento que todos nós podemos exercer, executar, se tiver desprendimento, se tiver vontade, se tiver apreço pela obra do Senhor e pelo trabalho. Depois ele diz alguns outros a pastores. O pastor, ele já tem um trabalho bem diferente. Ele está ali para apacentar. Eu posso ser evangelista e pastora? Posso. Eu posso ser evangelista somente? Posso. Eu posso ser somente pastor? É difícil. Porque o pastor ele tem que exercer a função de evangelista, de evangelizar, de levar a palavra àqueles a quem ele está cuidando. Mas além de ser evangelista, ele precisa ser médico, enfermeiro, doutor, advogado, psicólogo, tudo mais em cima, porque o pastor, ele exerce todas essas funções mesmo sem ter a formação. O Senhor, ele dá essa capacidade de fazer um atendimento, de fazer um aconselhamento, de fazer um socorro, tudo isso está ali dentro do serviço de pastorear. É mais um talento que nós temos dentro, um dom que nós temos dentro de quê? Da estalagem, aonde Jesus, o bom samaritano, traz os cansados, os oprimidos e os aflitos. E os que estão necessitados. E os cativos de Satanás que o Senhor traz para que eles sejam libertos através do conhecimento da verdade. Amados, o que liberta não é oração, o que liberta não é jejum. O que liberta é conhecimento. Conheça a verdade e ela vai libertar você. Eu tenho aqui na minha comunidade, antes de falarmos da última, que são os mestres, nós temos aqui na nossa comunidade uma irmã que ela sofre de problemas mentais. E já diagnosticado, toma medicamento, essa coisa toda. E quando ela chegou para mim, ela ficava ouvindo muitas vozes. E ela chegava desesperada até mim e dizia que estava com problema. E eu disse, filha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler a palavra, tá bem? Lê a palavra. Eu não vou orar em você. Nós duas vamos ler a palavra. E aí, com muito amor, a gente foi incentivando. E aí ela foi lendo a Bíblia, concluiu a leitura da Bíblia, já está lendo de novo e não ouviu mais esse tipo de vozes. Graças a Deus. A libertação vem através do conhecimento. Você conhece Jesus e aí o Senhor Jesus começa a preencher tua vida e não tem mais espaço. O diabo cai fora. O demônio que atormenta, que perturba, cai fora, entendeu? Então, pode acontecer de uma recaída de aqui a outro, um problema? Pode acontecer, mas o Senhor, ele diz, se você conhecer a verdade ela vai te libertar. Então, a partir daí, vem uns para evangelistas, outros para pastores, não é? E aí esses dois já exercem a mesma função. O pastor, ele precisa ser também
um evangelista, ou seja, que leva o evangelho, que prega o evangelho, e não somente o título de evangelista, porque eu conheço pessoas que têm título de evangelista, mas sequer falam a palavra do Senhor, sequer falam, pregam, nada, entendeu? Só tem o título. Por fim, nós vemos aqui os mestres, né? Os mestres. E, finalmente, nós temos os mestres, né? Dentro disso aqui que nós estamos falando hoje. O mestre, que são professores, eles já vão orientar os demais, né? Orientar o profeta, orientar o pastor, orientar o evangelista, porque, na verdade, ele já tem muito mais experiência. Existem mestres que não tem nenhum título, nenhum cargo, não tem nenhuma, não tem nenhum destaque na igreja, mas quando você olha diante das pessoas, mas quando você olha, você vai conversar com ele, você entende que ele é um mestre. E ele vive aquilo que ele prega, e ele prega com destreza, e ele ensina. Então, são essas 5 classes que a igreja está estabelecida, está funcionando a partir dessas 5 engrenagens, que dentro dessas engrenagens, você vai ver depois que o dom da profecia, ela abrange muita gente, você vai ver depois que o dom do pastorear alcança muitas vidas, famílias, casamento, tantas outras coisas. Então, cada uma dessas 5 classes, cada uma delas, tem as suas raízes, tem os seus ramos também, suas folhas, seus frutos e suas sementes, enfim, né? Então é isso. E no final de tudo vem os mestres. Agora, englobalizando tudo isso, para o vídeo não ficar muito longo, para englobar tudo isso daí, nós temos que entender que tudo isso é diaconia. E o que é diaconia, missionária? É ser diaconisa? É ser diácono? Diaconia é o significado de serviço. Só isso. Todos nós usamos a diaconia, que é o serviço na casa do Senhor, que é o trabalhar na casa do Senhor. E quem capacita a gente para isso é Ele. É Ele quem capacita você para amar e servir. É dele que vem a capacidade do servir. Não vem de você, não é disposição nossa, não é bondade nossa, é porque a gente é bonzinho, que é maravilhoso. Não, amado. É Ele quem capacita a gente para amar e para servir. Então, o nosso Deus e Mestre e Senhor, ele fez o seguinte, ele estabeleceu a igreja, Jesus veio e inaugurou a igreja com a sua morte, e ele estabeleceu 12 colunas, que são os 12 apóstolos. Em cima dessas colunas, ele colocou essas outras classes de trabalhadores para essa estalagem, que é a estalagem onde o bom samaritano leva os feridos. Dentro dessa estalagem nós temos aqueles que têm dom de profetizar, aqueles que têm o dom de evangelizar, aqueles que têm o dom de pastorear e os mestres. E isso tem que ser construída a igreja em cima disso, dentro disso. Não adianta você enfeitar, não adianta você querer fazer da igreja um espetáculo mundano para atrair pessoas. Se as pessoas não vêm para reviver por causa de Jesus, por causa da palavra, elas não virão. Elas não virão por outra coisa. Por quê? Porque nós focamos nisso. Nós aperfeiçoamos dia após dia o serviço para que a igreja seja edificada. Se você olhar lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que os dons foram dados às pessoas, aos homens, com o intuito, o objetivo de aperfeiçoamento da igreja. Os dons não foram dados para você ganhar dinheiro. Os dons não foram entregues à igreja para a pessoa ter estabilidade financeira, para ter destaque nacional e internacional, para a gente ter todo o mundo com foco em você. Não. O dom foi dado com o intuito, com o objetivo de Deus para conosco, do aperfeiçoamento dos santos. Todo aquele que entrar na Reviver, eles precisam sentir-se acolhidos, e eles vão viver a vida deles. Porque existe uma coisa que precisa sair da gente,
Que a gente tem que viver a vida do outro, que a gente agora é crente. Porque a gente agora é crente, então a casa do pastor é minha casa, a vida do irmão é minha vida. Não, não, cada um tem sua vida, cada um tem sua casa, cada um tem suas coisas. E nós juntos temos a igreja. A estalagem é o nosso trabalho. E para adorar a Deus é a nossa vida, é a sua vida em particular. Quando termina o culto lá, da reunião de 2 horas que a gente passa junto, a sua adoração, o seu culto começa a partir dali. É quando você está sozinho, é quando você está na sua vida, você está prestando culto a Deus, ou não. Agora, quando estamos reunidos, nós juntos estamos prestando culto a Deus. Ou não, porque tem alguns que vão somente por ir, acha que só ir para a igreja é o motivo de ser salvo. Enfim, existem muitos equívocos, mas não é sobre isso que nós queremos falar agora, porque o tempo não dá. Os dons foram entregues com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Cada pessoa que chega até você. Existe aquelas, e eu digo quando o pastor ele tem muitos talentos, e tem mesmo, irmão. Quando é chamado um pastor, que é chamado por Deus e colocado no lugar por Deus, ele amplia a visão. Deus dá uma visão diferente para ele. Então, quando ele chega, então tem pessoas que a gente precisa orar. Tem pessoas que a gente precisa aconselhar. Tem pessoas que a gente precisa chegar junto, admoestar, cuidar, que é para aquela pessoa, são ovelhinhas rebeldes, para elas ficarem na rédea curta. Então, cada pessoa tem uma forma do pastor agir. E o pastor conhece as suas ovelhas. Então, ele sabe cada resposta que dá para um, para outro, colocar cada um no seu devido lugar, é uma função. E nós precisamos exercer essa função. Se você é mestre, continue sendo aperfeiçoado e aperfeiçoando. Se você é pastor, continue aperfeiçoado e aperfeiçoando. Se você recebeu o dom de profecia, continue com perfeição e aperfeiçoando os santos. Esse é o objetivo principal. Que Deus abençoe a todos nós. Lembre-se, diaconia é serviço. E você é convidado para vir para o reino. Você é convidado para cumprir a sua missão na terra. Você tem pouco tempo, então acorda e cuida logo, pega aí a tua ferramenta e vamos cuidar, vamos trabalhar para o Senhor. Independente de que igreja você sirva a Deus. Porque a igreja é apenas um local onde a gente se reúne para aprender mais, para pegar uma água espiritual e voltar para casa para a nossa vida. O que vai funcionar mesmo na tua vida é a tua vida, longe quando você não está dentro do horário de culto. Eu espero que você me entenda. Você recebeu uma ferramenta. Se você é um bom evangelizador, evangeliza. Bora povoar o céu, traz pessoas, evangeliza. Busque as pessoas, dando bom exemplo. Porque de nada adianta você ter uma boa lábia, mas se tiver uma vida desmantelada. O missionário, eu sou fraco nisso, naquilo, foge. Eu também tenho minhas fraquezas, todos nós temos. Todos nós temos as nossas fragilidades. E quando o diabo inventa de atacar a gente, ele não vem atacar com coisa pouca, não. Ele traz coisa boa de primeira, para quê? Para a pessoa cair. O que é que a pessoa faz? Faz que nem José. Corre, ainda deixa a capa para trás, não leva nada. Você, eu, todos nós temos que fazer isso. Seja qual for a intenção do diabo, quando ele vem atacar a você, ele não vem atacar com o que você não gosta, não. Ele vem atacar com o mais que você gosta. E outra, com mais que você tem necessidade, porque ele vem para cá. Veja que ele atacou Jesus quando veio a necessidade. Jesus estava com fome. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, querendo botar dúvida em Jesus. E a humanidade de Jesus, se ele não fosse bem instruído, ele teria falhado, mas ele não falhou. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. E ele está conosco, e ele não vai deixar a gente falhar também. Mas para você ser forte e perseverante e entender todas essas coisas, você precisa ter uma coisinha chamada conhecimento. Conheça a verdade, leia a Bíblia. Eu não vou cansar de dizer, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver voz, eu vou dizer, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Porque cuida nela, tem a vida eterna. Eu não admito uma pessoa que está há mais de 1 ano na igreja e ainda não leu a Bíblia. Pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo da sua vida, criatura? A Bíblia é o manual do crente. Como é que você quer que as coisas funcionem para você se você não lê o manual? Então, leia a Bíblia.
Pega a tua ferramenta, eu não sei qual é, não sei se é pastorado, não sei se é evangelismo, eu não sei se é o dom de profecia, também não sei se você é um mestre, se você é professor, mas seja o que for que você faça, faça para o aperfeiçoamento da igreja. E leia Romanos 12, versículo 7, certo? Fique aqui conosco, logo logo a gente vai ter mais vídeo falando essas coisinhas daqui, porque o vídeo daqui, o canal, o assunto, as coisas daqui, é coisa da Bíblia. E eu voltei a respirar bem e voltei a conversar com vocês. É isso, vamos caminhando. Você tem um chamado? Faça ele com perfeição, busque com força fazer aquilo que você foi chamado. O tempo já está chegando, nós vamos já para casa. Fiquem com Deus, a paz seja com todos.